Você já percebeu como certos gestos simples, quando feitos sem consciência, acabam carregando consequências que ninguém consegue explicar? Como certas coisas começam a dar errado sem motivo aparente, como se algo tivesse sido desarrumado dentro da própria alma. Talvez isso esteja ligado a um ato tão corriqueiro quanto varrer a casa. Sim, varrer, mas não em qualquer hora. Há momentos em que o invisível se move ao nosso redor com mais intensidade. Instantes do dia em que o mundo espiritual se aproxima com força. Padre Pio dizia que devemos vigiar em todo o tempo, porque o inimigo não dorme. E talvez a hora em que você escolhe para fazer a faxina do seu lar esteja, sem saber, abrindo espaço não para a limpeza, mas para a entrada de forças que só querem tirar sua paz. Parece estranho? Pois é exatamente nesse estranhamento que mora a verdade. Porque vivemos acostumados a acreditar que tudo se resume ao que os olhos veem. Mas Padre Pio nos ensinava que a vida espiritual está entrelaçada aos mínimos detalhes. Um gesto pequeno feito na hora errada pode ser um sinal de desconexão com o sagrado. E isso se reflete em tudo: nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, no sono. Você já limpou sua casa de noite e logo depois sentiu uma angústia sem explicação? Já teve um dia aparentemente comum, mas que terminou com brigas, exaustão, dores e mágoas? Não é apenas azar. Há portas espirituais que se abrem em determinados horários, e há outras que se fecham. E o que entra ou sai nesses momentos depende muito do que você está fazendo, ou deixando de fazer. Padre Pio dizia que o demônio é como um cachorro acorrentado, só morde quem se aproxima demais. E você, ao varrer sua casa no momento errado, pode estar se aproximando demais do que não vê. Varrer é um ato simbólico. Não é apenas remover a sujeira, é mover energias. É expulsar ou atrair. E tudo isso depende do momento em que se faz. Quantas pessoas perdem noites de sono, sentindo opressões, ansiedades e um cansaço que não passa? Quantas casas estão limpas por fora, mas espiritualmente carregadas? E tudo começou talvez por ignorar um detalhe aparentemente simples. Padre Pio nos lembrava de que a vida cristã não é feita só de grandes atos, mas de pequenas atitudes que revelam onde está nosso coração e em que frequência nossa alma vibra. A sua casa deve ser um altar, um refúgio, um lugar onde os anjos se sintam à vontade para permanecer. Mas quando se varre no momento errado, não se tira apenas o pó. Pode-se estar tirando a bênção. Isso é forte, é desconfortável, mas é real. E é por isso que você precisa prestar atenção, não apenas no que faz, mas em quando faz. A sabedoria antiga, muitas vezes desprezada pela pressa do mundo moderno, está cheia de alertas como esse. As avós sabiam. As famílias antigas respeitavam, e os santos, como Padre Pio, reforçavam. Há horas em que se deve orar, não se mover. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer vassoura em ação. Você já parou para pensar por quê, em muitas tradições espirituais, a noite é considerada um tempo de recolhimento, introspecção e oração? Porque à noite, o véu entre os mundos se afina. É quando as sombras se movem, mas também quando a proteção divina se fortalece, se você souber como agir. E varrer a casa nesse período pode ser simbolicamente como varrer a própria guarda espiritual. O inimigo age na distração. Ele não precisa de grandes portas abertas. Basta uma janela, um descuido, um hábito automático feito sem reflexão. Padre Pio era claro ao dizer que a alma que vigia não se deixa enganar pelo mal. Mas para vigiar, é preciso saber o que está fazendo, inclusive quando está limpando o chão. Há lares que vivem em luta sem saber por quê, que experimentam a escassez como se fosse destino, que enfrentam doenças recorrentes mesmo em meio à fé. Talvez o que falta não é apenas oração, mas discernimento. O discernimento que nasce da sabedoria de observar o tempo certo para cada coisa. E sim, até mesmo para varrer. Não se trata de criar medo, mas de despertar consciência. O cristão atento entende que tudo tem significado, que o visível é apenas a casca. Padre Pio vivia dizendo que
Deus fala no silêncio dos gestos, e se ele fala, o inimigo também tenta falar. E o inimigo sussurra onde a vigilância se perdeu. Você pode estar afastando a riqueza, não apenas a material, mas a riqueza de paz, de saúde, de amor, sem nem perceber. E pode estar permitindo a entrada de doenças físicas e espirituais, por causa de um simples hábito repetido na hora errada. Chegou o momento de quebrar esse ciclo. Ao longo deste vídeo, você vai entender qual é essa hora proibida. Vai compreender por que nunca mais deve varrer sua casa nesse período específico. E, mais importante, vai aprender como restaurar o equilíbrio espiritual do seu lar. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. E hoje, a sabedoria que você vai receber também será uma arma contra tudo aquilo que tenta entrar quando você está distraído. Fique comigo até o fim. O que você vai descobrir pode parecer simbólico, mas vai mudar o jeito como você cuida da sua casa. E principalmente como você protege tudo aquilo que ama. A hora da vigilância espiritual. O perigo da noite sem oração. Padre Pio sempre dizia que o mal não age com pressa, mas com precisão. Ele espera o momento exato em que a alma está distraída, cansada, vulnerável. E é por isso que a noite, especialmente entre as 21 horas e as 3 da manhã, é um horário espiritualmente delicado. Não por superstição, mas porque é nesse período que muitas pessoas se encontram emocionalmente frágeis. E é aí que o inimigo se aproxima. Durante a noite, a casa silencia. O ritmo desacelera. As portas se fecham e muitas vezes, junto com elas, também se fecha a vigilância espiritual. Enquanto alguns oram, outros se esquecem. Enquanto alguns clamam, outros apenas limpam, arrumam ou agem mecanicamente. Padre Pio dizia que, quando não estamos atentos ao invisível, tornamo-nos presas fáceis, mesmo dentro de casa. Varrer a casa nesse horário pode parecer inofensivo, mas simbolicamente representa um movimento de expulsão, de retirada. E se naquele momento, os anjos da guarda estão tentando permanecer, o gesto pode ser interpretado espiritualmente como um pedido para que saiam. Não é sobre a vassoura em si, mas sobre o que ela representa, a retirada de algo do espaço sagrado do lar. Imagine que seu lar seja um templo. Você varreria um templo à noite, com as luzes apagadas e o altar em silêncio? Certamente não. Padre Pio via cada lar como um lugar de oração e dizia que a presença de Deus se manifesta na simplicidade. Em um canto limpo, em uma vela acesa, em um coração rendido. Agora pense. E se, ao varrer nesse horário, você estiver varrendo também aquilo que veio para te proteger? O mal não precisa de convites escancarados. Precisa apenas de hábitos inconscientes. É por isso que Padre Pio chamava a atenção para os detalhes da rotina. Ele mesmo vivia em constante oração, mesmo durante as tarefas simples do dia a dia. Porque sabia que cada gesto é um ato espiritual, seja de aproximação de Deus ou de afastamento. Esse ensinamento não é para causar medo, mas despertar responsabilidade. Porque se o mundo espiritual não dorme, nós também precisamos estar espiritualmente despertos. E estar acordado é saber que a vassoura nas mãos erradas ou no horário errado não limpa, contamina, não purifica, afasta. E se você não se dá conta disso, o preço pode ser sentido em forma de conflitos, escassez e doenças que parecem surgir do nada. Portanto, antes de varrer sua casa à noite, pare, reflita, reze. Pergunte a si mesmo: isso é necessário agora? Ou estou agindo por hábito, por impulso, por ansiedade? Padre Pio dizia que o coração inquieto não ouve a voz de Deus. E talvez, se você silenciar, escute essa voz te pedindo para esperar até o amanhecer. Porque o que parece pressa pode ser apenas a armadilha do inimigo disfarçada de rotina. O lar como santuário, onde os anjos descansam. Padre Pio considerava o lar um espaço sagrado. Ele não via uma casa apenas como paredes e móveis, mas como um altar invisível onde a alma repousa, onde Deus visita
e onde os anjos encontram descanso. Quando você entende isso, começa a perceber que cada gesto dentro do seu lar tem peso espiritual, inclusive o ato de varrer. Muitos pensam que os anjos estão apenas nas igrejas, mas Padre Pio via os anjos como companheiros constantes, que permanecem próximos sempre que o coração está em estado de graça e o ambiente está em harmonia. Quando se varre a casa no momento errado, você pode estar perturbando essa harmonia e, sem saber, criando um ambiente hostil à presença angelical. Os anjos não habitam onde há desordem espiritual. E essa desordem não vem só de palavras duras ou brigas. Pode vir de atitudes feitas sem discernimento, de uma casa limpa fisicamente, mas poluída espiritualmente por gestos impensados. A vassoura, nesse contexto, pode ser uma ferramenta de purificação ou um instrumento de dispersão da presença divina. Padre Pio sempre dizia: Deus caminha entre as panelas, entre os lençóis, entre as vassouras, desde que o coração esteja em oração. O problema não está na limpeza em si, mas na ausência de propósito e consciência durante o ato. Fazer isso em horários carregados espiritualmente, com distração ou pressa, quebra o elo de harmonia com os seres celestiais. Imagine os anjos tentando permanecer em sua casa, enquanto você, sem querer, os expulsa com gestos simbólicos. Imagine limpar sua sala e, com isso, varrer a tranquilidade que ela carregava. Isso não é sobre misticismo barato, é sobre reverência. Padre Pio falava com seriedade sobre o respeito ao invisível, e sua casa é um palco constante desse invisível. Quando a casa é tratada como santuário, a paz permanece. Quando é tratada apenas como espaço físico, o caos espiritual se instala, mesmo que os móveis estejam alinhados. Varrer no momento errado é sinal de que se esqueceu da sacralidade do lar. E a perda do sagrado traz consequências reais. Aprenda com Padre Pio. Acenda uma vela, diga uma oração, consagre sua casa ao amor de Cristo antes de qualquer gesto. Porque o que parece simples, como uma vassoura em movimento, pode estar carregando significados muito maiores. A sua casa não é só sua, é de Deus. E os anjos só permanecem onde há respeito, vigilância e fé. A simbologia espiritual da vassoura. A vassoura, para muitos, é apenas um objeto de limpeza. Mas para quem compreende a espiritualidade como algo presente em cada detalhe da vida, ela se torna um símbolo poderoso. Padre Pio via o mundo como um campo de batalha espiritual, onde até os objetos mais simples podem ser usados pelo bem ou pelo mal, dependendo da intenção e do contexto. Ao varrer, você está movimentando energias. Está removendo, deslocando, afastando. E tudo isso tem um peso simbólico. Varrer durante a madrugada pode ser interpretado no plano espiritual como um gesto de expulsão, e nem sempre do que precisa sair. Às vezes, é a paz, a saúde ou a abundância que estão sendo varridas sem perceber. Padre Pio ensinava que tudo aquilo que se faz com o coração frio pode se tornar uma porta para o mal. E varrer sem consciência, em horários espiritualmente vulneráveis, é um desses exemplos. O gesto que deveria purificar se transforma, por falta de vigilância, em um gesto de afastamento da graça. Há também uma ligação ancestral com esse gesto. Em muitas culturas antigas, e em várias passagens da espiritualidade cristã popular, varrer à noite sempre foi visto como uma quebra da harmonia do lar. E isso não era apenas superstição. Era uma sabedoria intuitiva passada por gerações, que os santos como Padre Pio reforçavam com base na observação da alma. O próprio hábito de expulsar com a vassoura aparece em exorcismos simbólicos. O problema está em não saber o que se está expulsando. Por isso, o discernimento é fundamental. E discernir é olhar para cada gesto como uma oportunidade de alinhamento com Deus, ou de afastamento. Não se trata de idolatrar objetos, mas de entender a linguagem espiritual das ações. Padre Pio vivia a mística do cotidiano. Ele via Deus no simples, mas também via o perigo do banal feito sem reflexão. E talvez seja esse o seu chamado hoje. Olhar para a vassoura com olhos novos.
com olhos que enxergam além da matéria. Quando você for limpar sua casa, pergunte: estou fazendo isso com propósito, com paz, no momento certo? Ou estou simplesmente sendo empurrado por um impulso interior que talvez não venha da luz? Lembre-se, o mal não precisa ser grande para ser destrutivo. Às vezes, ele se esconde em um gesto pequeno feito na hora errada, a noite como território espiritual de batalha. Padre Pio conhecia bem a realidade invisível que ocorre enquanto muitos dormem. Ele era acordado à noite por barulhos, presenças espirituais e visões de almas em tormento. E não foi uma ou duas vezes que relatou ter lutado espiritualmente durante a madrugada, horas em que o véu entre os mundos se torna mais fino e o combate espiritual mais intenso. É justamente nesse intervalo de tempo, entre as 21 horas e as 3 da manhã, que muitas perturbações espirituais acontecem. Isso não é lenda urbana. É sabedoria espiritual antiga, vivida por místicos, padres e santos. Padre Pio dizia que o cristão deve estar mais atento quando o mundo está mais silencioso. Porque é no silêncio que as vozes espirituais ecoam mais forte, sejam elas celestiais ou não. Varrer nesse horário, sem a devida preparação espiritual, é se movimentar em meio à batalha sem estar protegido. É caminhar em terreno minado sem armadura. Não há nada de errado em querer um lar limpo, mas é preciso saber que, à noite, os gestos carregam um peso simbólico ainda maior. O que você varre, como varre, e quando varre, tudo isso está sendo registrado espiritualmente. Padre Pio falava sobre o sofrimento noturno das almas, sobre a tentação que chega na calada da noite, sobre os ataques que só se enfrentam com oração e vigilância. E se ele, um santo tão elevado, precisava orar dobrado nesse horário, o que dirá de nós, que muitas vezes varremos a casa enquanto a alma dorme? É durante a madrugada que muitas pessoas se sentem mais sozinhas, mais sensíveis, mais ansiosas. E ao invés de rezar, buscam controlar o mundo físico, limpar a casa, resolver o desconforto com a vassoura na mão. Mas esse gesto, se não estiver acompanhado de consciência e oração, pode acabar alimentando ainda mais essa inquietação. Padre Pio recomendava o rosário como arma contra as perturbações da noite. Talvez, ao invés de varrer, o que sua alma esteja pedindo é um terço rezado aos pés da cama. Talvez o que precisa ser limpo não esteja no chão, mas no coração. E isso, só a oração resolve. Por isso, na dúvida, silencie, ore e espere o amanhecer, porque a madrugada é um campo de batalha. E o guerreiro espiritual vence não com esforço físico, mas com fé, discernimento e reverência. A vassoura não te protegerá. Mas a oração, sim. A conexão entre o físico e o espiritual. Padre Pio sempre alertou que não há separação entre corpo e alma, entre gesto e fé. Cada ato, por mais simples que pareça, é um reflexo do estado interior. E quando alguém varre a casa de forma impensada, em horários espiritualmente carregados, está também revelando um descompasso entre o mundo físico e o espiritual. Varrer, cozinhar, lavar, organizar, são atos que, nas mãos de quem ora, se tornam sagrados. Mas nas mãos de quem age sem consciência, tornam-se apenas repetições vazias que abrem brechas para inquietações ainda maiores. Padre Pio dizia que o corpo precisa obedecer à alma e a alma a Deus. E quando isso não acontece, o desequilíbrio se instala, até dentro de casa. Ao varrer a casa de madrugada, você pode estar tentando limpar algo do lado de fora, que na verdade vem de dentro. Ansiedade, medo, angústia, solidão. E esses sentimentos, se não forem levados à oração, acabam se manifestando em ações que geram mais cansaço do que cura. Muitas vezes, o acúmulo de sujeira espiritual não está no chão da sala, mas nos cantos do coração. E quando o físico é usado para fugir do espiritual, tudo perde o sentido. Padre Pio ensinava que a verdadeira limpeza começa com o arrependimento, com o perdão, com o silêncio diante de Deus. O lar que ora, brilha.
O lar que apenas age, sem presença espiritual, se torna vulnerável. E a vassoura, símbolo de ordem, se transforma em símbolo de expulsão inconsciente. Quantos lares estão afastando o amor, a saúde, a paz, sem perceber? Apenas por não entenderem que o espiritual se comunica o tempo todo com o físico? Se você sente necessidade de limpar algo à noite, pare e pergunte: estou fugindo de mim mesmo? Estou tentando ocupar um vazio que só Deus pode preencher? Padre Pio ensinava que a paz verdadeira começa quando o coração se rende, e isso nenhum chão varrido é capaz de oferecer. A limpeza que transforma não começa no piso da cozinha, começa nos joelhos dobrados, nas palavras ditas em oração, na entrega silenciosa ao Criador. Faça da sua casa um templo vivo, e lembre-se, nem toda sujeira visível é a que mais atrapalha. O peso invisível da pressa. Quantas vezes você se viu limpando sua casa com pressa, como se o mundo fosse acabar? Quantas vezes, sem pensar, pegou a vassoura porque algo dentro de você gritava por controle, por ordem, por alívio? Padre Pio chamava isso de ansiedade da alma. Quando o coração não encontra repouso em Deus e tenta buscar na rotina uma falsa sensação de segurança. A pressa é inimiga da paz, e tudo que é feito às pressas, sem reflexão, carrega o risco de ser uma resposta equivocada ao medo. A vassoura na mão, nesses momentos, se torna um símbolo de desespero. E varrer à noite nessas condições é como tentar afastar o invisível com as próprias mãos. Um gesto que só agrava o que já estava ferido. Padre Pio dizia que o coração ansioso não reconhece os sussurros de Deus. E você, no seu corre-corre noturno, pode estar ignorando o chamado à oração, à pausa, à escuta. Ao invés disso, busca ação, movimento, agitação, e com isso, varre para fora tudo aquilo que precisava ser acolhido com silêncio. A espiritualidade exige pausa, reverência, tempo. Quando você age por impulso, está dizendo ao mundo espiritual que não confia no tempo divino. Está tentando resolver com o físico o que só se cura no espírito. E isso tem um preço. Muitos dos ataques espirituais que Padre Pio enfrentava vinham disfarçados de pressa. Situações que exigiam decisão, agitação, reação, mas ele aprendeu a parar, a discernir, a ouvir a voz de Deus antes de agir. E esse é o caminho para o cristão que deseja proteção e equilíbrio. Agir com sabedoria, não com impulso. Quando a pressa tomar conta do seu peito, não corra para a vassoura, corra para o altar, mesmo que ele seja improvisado, feito de silêncio e fé, porque quem busca a Deus com sinceridade será guiado até na escuridão, mas quem age por impulso, mesmo à luz do dia, pode tropeçar no invisível. Pare, respire, ore, depois, se for o momento certo, limpe sua casa, com calma, com louvor, com propósito, porque o que vem do alto não habita onde reina a ansiedade. As palavras de Padre Pio sobre vigilância constante. Um dos ensinamentos mais insistentes de Padre Pio era sobre a necessidade da vigilância contínua. Para ele, o cristão verdadeiro é aquele que não apenas reza em momentos difíceis, mas que caminha atento ao longo de toda a jornada. E essa vigilância se manifesta até nas coisas mais simples, como o momento em que se decide varrer a casa. Ele dizia que o inimigo é astuto e nos ataca quando menos esperamos. Às vezes, o ataque não vem em forma de tragédia, mas de hábitos que parecem inofensivos. Varrer a casa de madrugada pode parecer uma decisão comum, mas se feita com o coração inquieto, em meio à distração, abre brechas espirituais que fragilizam a proteção do lar. Padre Pio observava que as pessoas tendem a desvalorizar o invisível. Querem milagres, mas desprezam os pequenos gestos de fé. Querem proteção, mas ignoram a vigilância. E é justamente aí que o mal se instala, nos detalhes esquecidos, nas rotinas desatentas, nos momentos em que a alma está adormecida. Varrer a casa em horários espiritualmente frágeis, sem um espírito de oração, pode parecer banal, mas na ótica de Padre Pio, isso representa uma alma que ainda não entendeu o valor da disciplina espiritual. Não é uma condenação,
É um convite à maturidade da fé. A verdadeira fé é aquela que transforma o cotidiano em oração. Quando você desenvolve vigilância, começa a perceber que não existe mais separação entre o sagrado e o simples. Tudo se torna altar. E o lar se transforma num espaço de contemplação, onde até a limpeza física é feita com a presença do Espírito Santo. Padre Pio ensinava que quem ama a Deus com sinceridade o convida para habitar até nos detalhes. A vigilância espiritual é como uma sentinela no alto da torre. Ela não impede que os perigos existam, mas identifica-os à distância. E quando você está atento, consegue evitar os erros que muitos só percebem depois de sofrerem as consequências. Varrer a casa na hora errada, então, se torna apenas mais uma escolha evitada com sabedoria. Assim, mantenha os olhos abertos e o coração atento. A rotina da casa é também uma rotina espiritual. E quem vigia durante o dia, permanece protegido à noite. O poder da oração, antes de qualquer ação. Padre Pio nunca começou nada sem antes orar. Ele dizia que até as tarefas mais banais se tornam fonte de graça quando iniciadas com o coração voltado a Deus. Isso serve para a oração do amanhecer, para os momentos de aflição, e sim, até para o instante de limpar a casa. Especialmente se for à noite. Se você sente necessidade de fazer algo dentro de casa em um horário delicado, comece orando. Acenda uma vela. Fale com seu anjo da guarda. Peça direção. Padre Pio sempre falava sobre a importância do discernimento espiritual, aquele sentido que vem de Deus e nos mostra quando agir, quando esperar, quando orar. A oração protege, ilumina, prepara o ambiente e, principalmente, silencia os impulsos da alma que quer resolver tudo com as próprias mãos. Talvez você pense, mas é só uma limpeza, não estou fazendo mal a ninguém. Mas e se naquele momento Deus estivesse querendo te conduzir para o silêncio? E se, em vez da vassoura, Ele estivesse pedindo um momento de contemplação? A oração não atrasa a vida. Ela prepara o terreno para que as decisões sejam tomadas com clareza. Varrer pode esperar. Mas orar, quando o Espírito Santo chama, não. Padre Pio tinha essa sensibilidade. Ele sentia quando algo estava errado e se recolhia. Ele sentia quando o inimigo se aproximava e se armava com a oração. Se você colocar a oração como prioridade, sua casa será limpa antes mesmo de você pegar na vassoura. Porque muitas impurezas espirituais não se limpam com cerdas. Se dissipam com luz, com louvor, com súplica sincera. E uma casa que ora é uma casa cercada. Então, da próxima vez que sentir vontade de varrer à noite, pare. Fale com Deus primeiro. E se depois disso você ainda sentir que deve limpar, então saberá que está fazendo o certo. Mas se a paz vier com a oração, entenderá que não era poeira no chão. Era agitação na alma. O descanso do lar também é espiritual. Padre Pio tinha uma visão profunda sobre o descanso. Para ele, o repouso não era apenas físico, mas também espiritual. E isso se estendia ao lar. A casa também precisa descansar, precisa silenciar, precisa parar. E varrer a casa em um momento que deveria ser de recolhimento pode representar uma inquietação que não vem de Deus. À noite, o lar clama por tranquilidade. É quando os corações repousam, as orações se aprofundam e o corpo se prepara para receber os sonhos e os sinais de Deus. Se nesse momento o lar está agitado, iluminado artificialmente, cheio de movimento, ele se desconecta da natureza do repouso espiritual. Padre Pio via o descanso como uma entrega, uma forma de oração silenciosa. E se a alma não sabe repousar, ela também não sabe ouvir. A casa que repousa junto com seus moradores se torna um ambiente de cura, de leveza, de acolhimento divino. Muitos cristãos ainda acreditam que só fazer traz bênçãos, mas às vezes a maior bênção está em saber parar, em saber reconhecer a hora de silenciar, de não agir, de apenas confiar.
E varrer a casa à noite, para muitos, é um reflexo da alma que ainda não aprendeu a descansar em Deus. Padre Pio nos convida a essa pausa sagrada, a essa entrega silenciosa do lar, porque uma casa que repousa, recebe. Recebe o espírito, recebe o consolo, recebe a direção. Uma casa em constante movimento, em constante correria, repele. Por isso respeite o descanso do seu lar. Ele também tem um ritmo espiritual. À noite, ao invés de varrer, acalme. Ore. Abençoe os cômodos. Diga: aqui habita a paz de Deus. Nada perturbará esta noite. E verá como até os sonhos mudarão. A casa que sabe descansar, sabe curar. O gesto de fé que transforma o lar. No fim de tudo, o que permanece é a fé. Padre Pio vivia para isso. Respirava fé. Falava com fé. Agia com fé. E ensinava que sem ela, até os gestos mais bem-intencionados se tornam vazios. Varrer a casa pode ser uma expressão de ordem e cuidado. Mas se não estiver acompanhada de fé, pode ser apenas mais um movimento sem fruto. Fé é intenção, é consciência, é presença. Quando você decide agir com fé, o ato mais simples se torna poderoso. Padre Pio dizia: com fé, movemos montanhas. Sem fé, nem saímos do lugar. Isso vale até para a vassoura. Se sua casa anda pesada, carregada, sem paz, talvez esteja faltando fé nos gestos. Talvez esteja faltando intenção verdadeira. Não é sobre o que se faz, mas sobre como se faz. A diferença está no espírito que habita o ato. Antes de qualquer coisa, consagre sua casa. Faça dela um altar. Caminhe pelos cômodos com fé. Ore com fé. Limpe com fé. E, principalmente, espere com fé. Se for noite, se for madrugada e você sentir vontade de varrer, lembre-se do que aprendeu aqui. Padre Pio não pregava medo. Pregava responsabilidade espiritual. Ele queria que cada cristão vivesse com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na terra. Que enxergasse o invisível nos detalhes do cotidiano. E é isso que transforma uma casa em santuário. Que você jamais esqueça: há uma hora em que se varre a casa. E há uma hora em que se varre a alma. Saber a diferença é sabedoria. E aplicar essa sabedoria é fé em ação. Viva com fé, varrendo quando for tempo, orando quando for necessário e silenciando quando for sagrado, porque a casa que acolhe a Deus nunca estará vulnerável. Você chegou até aqui porque sentiu algo diferente, porque, de alguma forma, essas palavras tocaram um canto da sua alma que reconhece a verdade quando ela aparece. Não estamos falando de uma simples vassoura ou de uma superstição. Estamos falando de uma vida mais consciente, mais conectada, mais espiritual. Padre Pio não queria que vivêssemos com medo, mas com atenção. Ele sabia que, nos detalhes mais simples, se escondem as maiores batalhas e as maiores vitórias também. Tudo o que você ouviu hoje é um convite para transformar sua casa em um templo. Não apenas pelas orações que você faz, mas pela forma como você vive, se move e até limpa esse espaço. Agora você sabe que há uma hora em que varrer se torna um gesto espiritual delicado, e que ignorar isso pode custar a paz, a proteção e até a prosperidade que você tanto busca. Mas também sabe que, ao agir com fé, com reverência e com sabedoria, até o gesto mais simples pode se tornar sagrado. Padre Pio dizia que Deus vê tudo, até o que fazemos em silêncio. Então, que a sua rotina passe a carregar propósito. Que a sua casa deixe de ser apenas abrigo físico e se torne morada do espírito. Que cada gesto seu, da oração à faxina, reflita a fé que pulsa no seu peito. Porque quando você honra o invisível passa a te proteger. E o que antes era caos, vira luz. E se essa mensagem te tocou, não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama. Pode ser que alguém próximo esteja sofrendo por não saber que um simples hábito está abrindo portas erradas. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te chamou a atenção
e se alguma dessas verdades fez sentido para a sua realidade. Isso ajuda não só no crescimento do canal, mas também na criação de uma comunidade espiritual forte, como Padre Pio tanto sonhava. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Ative o sininho para receber outros conteúdos assim, que vão além do óbvio e te ajudam a viver com mais luz, mais direção e mais fé. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like como forma de gratidão e apoio. Lembre-se, às vezes, tudo o que a gente precisa para mudar uma vida é entender o momento certo de fazer até o gesto mais simples. Que Deus te abençoe e que a paz reine em cada canto da sua casa.